Olá, amigos da Rede UFOP de Comunicação e Mídias na Educação. Hoje contamos com a presença da professora Regina Maria Teixeira, formada em Filosofia pela USP, Pedagogia pela Faculdade Sumaré e pós-graduanda na UFOP. Ela vai nos falar sobre vários assuntos relacionados às novas e também antigas mídias de comunicação. O tema de hoje: o papel da educação para as mídias em relação aos processos de democratização dos meios de comunicação. Olá, Regina, como vai? Olá, tudo bem? Muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui participando do programa. Os meios de comunicação de massa tem mesmo uma influência na construção do imaginário das pessoas? O jeito de ser e de estar no mundo é moldado por estes meios? Eu considero que sim. Entre os meios de comunicação, principalmente a televisão, é o carro-chefe na construção do imaginário das pessoas. Ela dita moda, cria valores, influencia nos comportamentos. Aliás, quem quiser se aprofundar com mais calma pode assistir o programa VTV, o programa de produção da TV Brasil, está disponível no YouTube. A edição de aniversário, agora não me lembro se 6 ou 7 anos, contempla essa questão de maneira brilhante. Trazendo a questão mais amplamente, né, nós devemos lembrar que por conta de um número enorme de pessoas não alfabetizadas ou de alfabetos funcionais, ou mesmo aqueles que sabem ler, mas efetivamente não utilizam deste recurso, a fonte primária de informações para a tomada de decisão, mesmo no dia a dia das pessoas, acaba sendo mesmo televisão. Tudo bem isso em decisões particulares, né, de forma íntima, não que assuma aí as consequências de sua decisão particularmente. Mas, por exemplo, a questão complica um pouco quando a gente imagina isso numa escala maior. Por exemplo, uma votação que inclui um âmbito nacional, uma decisão ruim, baseada em notícias, informações falsas, pode ter consequências trágicas. Pode-se até contra-argumentar em relação à influência da TV, que vem enfraquecendo, né, com o advento da internet, a geração C, que fica mais tempo zapeando, né, utilizando as informações via multimeios, sofre menor influência da televisão, em certo sentido, né? Há quem pense assim. Mas tem um ponto falho nisso, né? Que essas informações via multimídias, redes sociais, enfim, qualquer utilização dessa nova ferramenta disponibilizada pelas tecnologias, que a gente não tem o controle, né? São 3 indústrias multinacionais, 2 nos Estados Unidos e uma no Japão, que ditam as regras e deixam a coisa toda funcionando. Bom, enfim, voltando ao tema, é o ser humano, na minha percepção, ele existe, se faz e se refaz a partir das relações entre ou com outros seres humanos, inserida no meio, tem a influência do meio externo. Portanto, sendo a televisão parte desse universo, desse meio, eu afirmo com certeza a TV influencia no modus vivendi e no imaginário das pessoas. Digo mais, promove até certa confusão entre o real e o imaginário, deixando a pessoa se levar por verdadeiras desinformações, julgando-se ainda bem informada. Ok. Só para deixar mais claro para as pessoas que nos assistem, você teria um exemplo mais direto dessa questão, desta, digamos, credibilidade dos meios de comunicação? Sim, posso dar um exemplo, permita-me então dar um exemplo na historieta, um exemplo pessoal. Nos anos 80, eu trabalhava numa empresa de processamento de dados. Então, eu entrei para a chamada Comissão Sindical do Trabalhador e, de repente, a empresa foi acampada, absorvida, não sei direito o termo técnico, pela Caixa Econômica Federal. A partir de então, a administração, a presidência da empresa ficou na mão de um político. Aí começou a chamada Era das Negociações. Todo ano a gente precisava necessariamente apresentar uma pauta de reivindicações, seria então discutida com a presidência, com a gerência, enfim. Resultou que todos os anos nós fazíamos uma greve. Tá? A empresa, a filial, para situar vocês bem, a matriz era no Rio de Janeiro e havia 8 filiais espalhadas pelo Brasil inteiro. Num dado momento, nós da Comissão Sindical dos Trabalhadores na filial de São Paulo,
nós percebemos que aquela greve era uma coisa assim, mais do interesse do próprio patrão do que ao serviço das nossas reivindicações. Então, decidimos encaminhar a não greve na Assembleia. Foi feito assim. Então, fizemos a Assembleia direitinho com o representante da DRT, né, a Delegacia Regional do Trabalho, e as pessoas ali, claro que não falamos assim abertamente, mas votamos encaminhamos a não greve e as pessoas concordaram. Então, aquele ano, a empresa filial de São Paulo resolveu que não haveria greve. Isso, a gente fez a assembleia às 19 horas, começou às 18, né, terminou às 19h30, 19h40, e cada um que tinha que trabalhar foi trabalhar, quem voltou para casa e tal. E qual foi a nossa surpresa quando ligaram para minha casa à noite, cobrando, né, de nós, comissão, por que estavam em greve. E aí nós falamos, não estamos em greve, mas o turno da noite não entrou para trabalhar. Tivemos que ir lá, vamos conversar, e aí o que foi alegado foi que eles assistiram na TV, no Jornal Nacional, a matéria até que não estava errada, porque foi dito ali que estava em greve a empresa, a matriz e 7 filiais, e que foi dito, né, o repórter falou, a empresa de São Paulo não está em greve, mas o que eles fizeram? As imagens, eles pegaram imagens de arquivo do povo de São Paulo de greves passadas. Então as mesmas pessoas que estavam lá às 18 horas votaram para não greve e fizeram a greve. Então, naquele ano ficou para a história da empresa, porque entramos em greve decretada pelo Jornal Nacional. Tocou na questão do jornal. Você considera que a imprensa jornalística é imparcial? Existe a intenção de realmente informar os cidadãos com a realidade dos fatos? Não dá. É mentira. O debate que se impõe hoje, século XXI, com as novas tecnologias, resultou num movimento assim, com vários títulos, né, muitos rótulos, mas que se apresenta como uma alternativa a essa chamada imprensa tradicional, a mídia oficial, se preferir, que é chamada de mídia livrismo. Eu considero essa palavra uma delícia, né, porque no primeiro momento, no primeiro instante, ela nos remete a livros. Sugere algo a ver com livros, na verdade. Mas logo nós percebemos, pelo contexto e tudo, que significa mídia livre. Então, mídia livrismo, a palavra remete a mídia livre. E por que eu considero esse neologismo uma delícia? Porque mesmo a mais distraída das criaturas, mesmo sem pensar muito, quando pensa em mídia livre, necessariamente ela reflete. Mas então se planeja uma outra, né, uma nova mídia que seja livre, a mídia tradicional está presa em alguma coisa, concorda? Deve estar, então já coloca aqui uma reflexão. A quem responde esta mídia tradicional? Né? Em que se pautam para criar a programação? Claro que não precisa ponderar muito para ver que no sistema capitalista quem manda é quem financia, né? Sim, porque o Brasil, assim como os Estados Unidos, já desde o início, a televisão ela já nasceu uma televisão marcada com interesses privados, né, de empresas privadas. Ela nasce comercial, diferentemente de outros países do mundo, que tem a maior, se não metade, ou talvez um pouquinho menos, das redes, todas ligadas à cultura, são redes públicas, né? E no Brasil, historicamente, as concessões de autorização para o funcionamento de rádios e TVs estão na mão de poucas famílias. Se eu não me engano, pelo material fornecido aqui pelo FOP, né? Essa disciplina está na mão de umas 12 famílias que controlam todas as redes. E dessas famílias aparece desde senadores, deputados até prefeitos, o que contraria a lei. Né? Na década de 80 também, nos governos Sarney e Fernando Collor, foram feitas um número imenso de concessões. Né? Foi a rede de emissoras afiliadas, as principais, aumentou bastante. Mas mesmo assim, esse aumento, que aparentemente poderia ser até uma coisa boa, né? Todos têm ampliar a rede de informações e tudo, mas o que aconteceu? Continuou concentrado em determinados setores, não houve
uma abertura, né, na representatividade de outras esferas sociais, né? Isso é ruim. Acredito que ninguém conteste que ter em mãos os meios de comunicação, seja jornal, revista, rádio ou televisão, é uma questão de se ter um poder considerável, um poder que não é pouco, né? Não é à toa que a gente está patinando na questão da regulação das mídias, que é uma necessidade posta desde 88, com a promulgação da nossa atual Constituição Federal. E está sendo assim, estamos patinando nessa questão. E o que você atribui essa demora? Será que não é o medo da volta à censura? Essa questão da censura demonstra muito bem a força, o poder, a influência dos meios de comunicação. Convenhamos, se é consenso que deter alguns desses meios é deter algum poder, um poder que não é pouco, como já afirmei, mexer nesse atual esquema de concessões é mexer diretamente nesse poder. E a coisa se complica exatamente porque quem detém a estrutura das mídias, quem vai levar a informação ao cidadão para que se situe e possa opinar, é contra mexer nessa estrutura. Então o que acontece? Rapidamente se faz campanhas verdadeiras de desinformação, né? Por isso eles fizeram esta campanha de fazer crer que regular as mídias seria a volta da censura. Isso é uma bobagem, porque a regulação das mídias, ela passa desde a questão dessa concessão, a distribuição das verbas para manter os programas, tem dinheiro público, sim, em todas as TVs, né, passa por esse âmbito e vai propor uma nova forma que amplie a participação de todos. Rapidamente foi feita, quando você tenta mexer nessa questão, rapidamente é feita uma verdadeira campanha de desinformação, fazendo crer, né, neste caso específico, fazendo crer à população que era a volta da censura. E a regulação das mídias fortaleceria muito a democracia. Então, quando se fala em regular as mídias, é uma questão de dar vez e voz à pluralidade das opiniões, né, à diversidade cultural, que evidentemente compõe a sociedade como um todo. É impossível até se afirmar que exista uma democracia forte se não existe a democratização dos meios das comunicações em massa. Quando se fala em regular, então, o assunto vai desde o esquema de concessão, né, mudar as regras dessa concessão, até a distribuição de verbas públicas, né, abertura de editais que contemplem todos os interessados e assim por diante. Como esta, que já foi um símbolo de acesso às pessoas para novos níveis nos estratos sociais, pode contribuir para essas novas necessidades postas pela nova tecnologia? É possível a escola dar sua contribuição neste momento com tantas mudanças? A escola está preparada para essas mudanças todas? É uma questão complexa. A instituição escola tem enfrentado um momento difícil, mas é no mundo todo, não é um fenômeno específico do Brasil. A chamada crise nessa importante instituição, eu acredito que já está assim, se acomodando um pouco, né? É chegado o momento da escola dar a sua volta por cima e retomar a sua importância, encontrando novos caminhos, novas vocações e se estruturando a partir de novos paradigmas, se apropriando dessas novas tecnologias, nem tão novas assim, né, mas se atualizando sempre e valendo-se das importantes descobertas da nova ciência. Por exemplo, tem um campo aí muito fértil, a neurociência, que vai contribuir e muito se apropriada pela pedagogia para agilizar e aprofundar o aprendizado em si. Fortalecer e simplificar a questão dos aprendizados e desenvolver habilidades mais significativas para este verdadeiro novo mundo, atendendo essas novas gerações, que são diferentes, sim, em alguns aspectos, e de forma positiva, aspectos muito positivos na nova geração, afinal, cada um é fruto de seu tempo. Então, o diferencial é que quem nasceu num mundo onde já existia a internet é um meio diferente do que nós que somos da geração,
os teóricos da área chamam de imigrantes digitais. Né? Estou falando de poder deixar bem claro, então, as diferenças. A escola pode assumir esse papel, deixar bem claro a diferença entre informação, comunicação e conhecimento, esclarecer os jogos de poder que compõem o tecido social. Hoje em dia você vê essa temática num nível de terceiro grau, numa faculdade de sociologia apenas. Mas é possível e necessário abordar estas questões desde sempre, né, em diferentes níveis, de acordo com a idade, os temas, promover debates, enfim, oportunizar reflexões sobre as realidades de modo a fazer as conquistas de diferenciados graus de liberdades e de autonomia. Eu, enquanto filósofa, eu gosto muito de enfatizar isso. As coisas têm múltiplos aspectos, e nem tudo é ruim na TV, podemos contar coisas boas, porque não é a TV em si, o meio, mas o uso que tem sido feito delas. E existem brechas, existem coisas que se conseguem resultados bons. Então, assim como que eu acredito sinceramente, por exemplo, que a chamada cobertura simultânea do mundo, mostrado pela mídia ninja, também tem aspectos negativos. É sempre um extrato, né? um recorte daquele real, na vista de quem fraca. Então, naquele mesmo momento, né, o exato momento, existem várias outras visões possíveis. Né? 5.000 guardas numa manifestação, você foca um, não foca com os outros 4.000 estão fazendo, 4.999. Então, assim, e de acordo também com o interesse que se quer mostrar. Então, não existe uma imparcialidade, nunca haverá uma imparcialidade total, porque é o interesse de quem coloca. Né? Então, por que eu gosto de falar de graus? Porque é possível garantir graus diferentes de poder, de autonomia, de interesses, né? Essa é a voz plural que se pretende colocar. Garantir para o maior número de indivíduos. Então, estou pensando numa graduação positiva, né? Não vou depois assistir aqui e me crucificar. Não é uma estratégia dentro das 10, por exemplo, do Chomsky de gradualidade. Né? O Chomsky tem um texto que ficou até famoso, foi muito veiculado pela internet, pelas mídias, mesmo na televisão, né? Muitos utilizados em faculdades, tudo que busca tornar transparente as estratégias de manipulação da mídia. Ele aponta 10 itens. Né? Embora não seja nosso foco aqui, eu acho importante, ao menos, tornar ciente para quem nos assiste quais são esses 10 itens. Né? Então, a estratégia de distração, estratégia de criar problemas para depois oferecer soluções, fazer pensar o cidadão que a solução veio dele até, em muitas circunstâncias. Né? A estratégia de gradação do deferido, o dirigir-se ao público como crianças de baixa idade, utilizar o aspecto emocional muito mais do que a reflexão. Esse pega muito esse aqui no Brasil, é muito utilizado esse, porque nós somos um povo muito emocional, muito emotivo, muito passional, né? Manter o público na ignorância e na mediocridade, isso diretamente afeta as escolas, né? Estimular o público a ser complacente na mediocridade. Beleza, tudo bem, não tem problema, legal, né, ser popular. Reforçar a revolta pela autoculpabilidade. Não estudou porque não foi atrás, ganha pouco porque não tem iniciativa de mudar de trabalho, coisas assim. Conhecer melhor os indivíduos do que eles mesmos se conhecem. E aí é o perigo da nova tecnologia. Né? Quando chega o seu aniversário, você recebe felicitações de pessoas que você nem sabia, que sabiam que você existe, quanto mais o dia do seu aniversário. As ofertas de compra, de consumo, elas vêm específicas dentro do que você gosta. Se eu abro o meu computador, está lá coisas da minha área de interesse, e quando você abre o seu, vem lá outras ofertas, outras coisas. Então, realmente, existe um grupo de instituições que conhecem a gente muito bem. E apesar de a gente não poder entrar em detalhe aqui, esse é um material muito interessante. Eu solicito quem está interessado no tema, quem está trabalhando nisso, vale a pena conhecer as ideias do Chomsky. Outra coisa que você mencionou, que é a questão de cada pessoa é uma mídia.
Este é um veio interessante para se trabalhar na escola. Oportunizar aos estudantes essa perspectiva de serem eles produtores desses materiais. E neste fazer, isso que é importante, nesta experiência, nesse decorrer, desvendar os mistérios, os estratagemas, a forma de manipulação, trabalhando a ideia de que a comunicação e a utilização desses meios de comunicação tornam possível oferecer uma conscientização de que cada um pode ser mais do que apenas consumidores, quer sejam de produtos, serviços ou de ideias prontas, né, ideologia. Quanto à questão da escola estar preparada, acredito sinceramente que apesar da lentidão em se apropriar das novas tecnologias, ela não pode ficar alheia ao que acontece ao mundo, pois prejudicaria a formação de novas gerações, como explica muito bem os autores Eveline Bevort e Maria Luísa Belon. Outro trabalho muito interessante. Penso que tudo está sendo feito para capacitar melhor os professores, que são os imigrantes no mundo da internet. Acredito ainda que os conflitos e as dificuldades são mais acentuadas nesse período de transição, onde convivem gerações de pessoas com valores desenvolvidos em mundo totalmente diferentes, considerando essa questão da tecnologia. Mas novas gerações de professores virão, né? Novas habilidades para os professores da geração pré-internet também já foram disponibilizadas, também já estão sendo criadas. O nosso próprio curso, né, de pós-graduação em mídias na educação, da qual sou pós-graduanda, né, oferecido pelo FOP, com recursos da Universidade Aberta do Brasil, é uma prova bem concreta desta preocupação, né, a necessidade atual para apoiar as mudanças que a escola precisa para evoluir. Então, existe uma tendência forte, uma tentativa de excluir o uso, eu não nego isso, né, o uso das mídias na educação, ou de adotá-las meramente como instrumental. Isto é, sem dúvida, uma preocupação, porque fazer isso sem a devida reflexão sobre as mensagens, os contextos da produção, é, neste sentido, um caminho de formação dos professores, é a solução para isso. Então, gostaria de ler para vocês um texto dessas autoras que eu acabei de citar, para deixar bem mais claro, né? Peço licença, então, aos leitores para ler um excerto desse texto. A mídia e a educação é parte essencial do processo de socialização das novas gerações, mas não apenas, pois deve incluir também populações adultas, numa concepção de educação ao longo da vida. Trata-se de um elemento essencial de processos de produção, reprodução e transmissão de cultura, pois as mídias fazem parte da cultura contemporânea e nela desempenham papéis cada vez mais importantes, sua apropriação crítica e criativa sendo, pois, imprescindível para o exercício da cidadania. Também é preciso ressaltar que as mídias são importantes e sofisticados dispositivos técnicos de comunicação que atuam em muitas esferas, eu diria todas as esferas da vida social, não apenas com funções efetivas de controle social, político, ideológico, mas também gerando novos modos de perceber a realidade, de aprender, de produzir e difundir conhecimentos e informações. São, portanto, né, na linguagem das autoras, extremamente importante na vida das pessoas. Então, o diferencial da escola é que ela pode disponibilizar, sim, materiais de diversas fontes, de diversas áreas da ciência, sem estar necessariamente comprometida com uma ideologia específica. Coordenar debates que façam considerar a análise de múltiplos aspectos, e isso é dar vez e voz às variadas culturas regionais, às variadas visões de mundo. A escola, por meio de educar para a democracia, de educar para a mídia, pode ao mesmo tempo, né, a escola, enquanto com esse pensamento de educar para a mídia, pode ao mesmo tempo, e por esta via mesmo, educar para a democracia, à medida que preparam melhor para perceber as estratégias de manipulação, por exemplo, que têm sido usadas pelas mídias tradicionais. Ok.
Bom, infelizmente o nosso tempo está chegando ao final, então gostaríamos que você concluísse com uma mensagem que considerar mais adequada de forma bem rápida mesmo. Obrigada. E aqui, como sempre, e cruamos é sempre cruel com todos nós, mas nós estamos tratando aqui de maneira muito rápida assuntos de uma profundidade enorme, né? Então eu sugiro que todos os interessados em aprofundar mais este conhecimento sobre estas questões consultem a bibliografia que vai passar aqui no final do programa, busquem ler mais, possam perceber mais e melhor o que tentamos mostrar aqui a partir dessa nossa rápida pincelada nessa produção e possam tirar suas próprias conclusões, indo muito mais além do que nós conseguimos aqui. Este é o meu desejo. Obrigada, então, por nos ouvirem e um forte abraço a todos. Obrigada, Regina, mais uma vez. E esperamos contar com sua colaboração em outras oportunidades. Muito obrigada. Até lá.